Você não se torna iluminado imaginando figuras de luz, mas tornando consciente a escuridão dentro de você. A questão não é mudar quem você é, mas despertar para quem já está lá, escondido, esperando. Os 4 pilares da individuação. O método secreto que Jung reservava para seus pacientes mais dedicados. Agora, prepare-se. Vamos mergulhar no coração do método que Carl Jung usava para transformar vidas, mas que ele compartilhava apenas com aqueles que tinham coragem de explorar as camadas mais profundas da própria mente. Esse é o método da individuação, um processo estruturado em 4 pilares fundamentais, que Jung considerava a base para desbloquear o potencial humano. Ele acreditava que pessoas verdadeiramente realizadas dominavam essas 4 dimensões, enquanto a maioria, cerca de 99% de nós, fica presa em apenas uma ou 2, vivendo uma vida fragmentada, longe de seu verdadeiro propósito. Esses pilares não são apenas conceitos, são chaves para destrancar portas que você nem sabia que existiam dentro de si. Vamos explorar cada um deles com detalhes, exemplos práticos e provocações que vão fazer você repensar sua própria jornada. 1. Autenticidade radical. A coragem de ser quem você é. Carl Jung dizia: o privilégio de uma vida é se tornar quem você realmente é. Parece simples, mas é onde a maioria tropeça logo no início. O erro mais comum: tentar se melhorar sem primeiro entender quem você é de verdade. É como construir uma casa sem alicerces. Tudo desmorona. Jung chamava a fachada que usamos para agradar o mundo de persona. Essa máscara social, o profissional competente, o parceiro perfeito, o amigo sempre sorridente, pode ser útil, mas quando ela domina sua vida, você se torna um estranho para si mesmo. A autenticidade radical exige que você arranque essa máscara, mesmo que isso doa. Exemplo do consultório de Jung. Um executivo de 40 anos, no auge da carreira, sentia um vazio que não explicava. Durante suas sessões com Jung, ele percebeu que sua vida inteira era uma performance para atender às expectativas alheias. Sua verdadeira paixão, a pintura, algo que ele abandonou na juventude por medo de ser julgado. Quando ele começou a pintar novamente, não só encontrou alegria, mas também trouxe uma nova profundidade para sua vida profissional e pessoal. Pergunta para você: quais partes de si mesmo você enterrou para se encaixar? Que sonhos, desejos ou traços você esconde até de si mesmo? 2. A sombra. Enfrentando o lado escondido da sua alma. Aqui entramos em território perigoso e essencial. A sombra, segundo Jung, é tudo aquilo que você reprime. Os traços que considera feios, como raiva, inveja, medo ou desejos que julga inaceitáveis. Jung alertava: até que o inconsciente se torne consciente, ele controlará sua vida e você chamará isso de destino. O que diferencia as pessoas psicologicamente superiores? Elas não tentam apagar a sombra, elas a acolhem. Isso não significa ceder aos impulsos negativos, mas reconhecer que essas partes existem e fazem parte da sua humanidade. Ignorar a sombra é como tentar dirigir um carro com o freio de mão puxado. Você até se move, mas com um custo enorme. Uma mulher que se descrevia como a pessoa mais gentil do mundo vivia evitando conflitos a todo custo. Em suas sessões com Jung, ela descobriu que sua passividade era uma fachada para uma raiva profunda, reprimida desde a infância. Ao reconhecer e integrar essa raiva, sem deixar que ela a dominasse, ela desenvolveu uma assertividade que transformou seus relacionamentos e sua autoestima. Integrar a sombra não é sobre se tornar cruel ou egoísta. É sobre aceitar que você é humano, com luz e escuridão, e usar essa compreensão para crescer. 3. O diálogo com o inconsciente, desvendando os segredos da sua mente. Enquanto a maioria das pessoas ignora seus sonhos, emoções ou intuições,
Os indivíduos que atingem a superioridade psicológica fazem o oposto. Eles escutam o inconsciente como se fosse um guia. Jung acreditava que o inconsciente não é um inimigo, mas um reservatório de sabedoria, criatividade e intuição. Para acessar esse tesouro, ele desenvolveu técnicas poderosas como imaginação ativa. Conversar com figuras ou símbolos que aparecem em sonhos, como se fossem reais. Análise de símbolos. Decifrar o significado de imagens ou padrões recorrentes na sua vida. Rituais de confronto. Escrever cartas para partes de si mesmo, como a sombra ou a criança interior, para entender suas mensagens. Um paciente de Jung sonhava repetidamente com um lobo feroz. Através da imaginação ativa, ele conversou com o lobo e descobriu que ele representava sua agressividade reprimida, que estava sabotando seus relacionamentos. Ao integrar essa energia, ele aprendeu a se posicionar com confiança, sem ser destrutivo. Você já parou para ouvir seus sonhos ou intuições? Ou sua vida é dominada pela lógica e pelo controle, deixando o inconsciente de lado? E 4. Viver os paradoxos, a arte de equilibrar os opostos. Este é o pilar mais avançado, onde a verdadeira sabedoria se manifesta. A sociedade nos ensina a pensar em termos binários. Ou você é forte, ou é vulnerável, ou é racional, ou é intuitivo. Jung desafiava essa lógica com o conceito de conjunctio oppositorum, a união dos opostos. Para ele, a superioridade psicológica vem de abraçar os paradoxos da vida. Pessoas comuns escolhem um lado e rejeitam o outro, limitando-se a uma existência pela metade. Pessoas superiores, por outro lado, aprendem a viver com ambas as polaridades. Você pode ser forte e, ao mesmo tempo, mostrar vulnerabilidade sem medo. Você pode ser racional e confiar na sua intuição para tomar decisões. Você pode ser individual e, ainda assim, profundamente conectado aos outros. Exemplo prático. Um líder empresarial que só valorizava sua lógica analítica começou a explorar sua intuição através das técnicas de Jung. Ele percebeu que combinar dados com instinto o tornava não apenas um melhor estrategista, mas também um líder mais empático e inspirador. Armadilha social. A cultura moderna nos pressiona a escolher um lado, ser prático ou sonhador, duro ou sensível. Mas ao fazer isso, você corta metade do seu potencial. Agora que você conhece os 4 pilares da individuação, aqui está a verdade incômoda. Saber disso não é suficiente. Conhecimento sem ação é apenas autoajuda superficial, que evapora em poucos dias. O que diferencia os que transformam suas vidas é a coragem de aplicar esses princípios no dia a dia. Agora veremos o método prático, que Jung usava para implementar esses pilares na vida real com exercícios que você pode começar hoje. Erro fatal. Que sabotagem o processo de individuação e como evitá-lo a todo custo. Técnicas para acelerar sua transformação em até 3 vezes menos tempo com resultados concretos. A escolha é sua. Continuar vivendo como uma versão fragmentada de si mesmo ou despertar para quem você realmente é. Comente agora. Qual desses 4 pilares, autenticidade, sombra, inconsciente ou paradoxos, é o mais desafiador para você? Sua resposta pode ser o primeiro passo para a mudança. Agora, revelaremos as ferramentas práticas de Jung para transformar sua vida. Quer que eu continue agora? Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter uma mente mais forte, mais criativa, mais completa? Elas não nasceram assim. Elas simplesmente descobriram algo que 99% das pessoas ignora. Carl Jung não apenas estudou a mente humana, ele descobriu como transformar pessoas comuns em seres psicologicamente superiores. Mas o que isso realmente significa não é sobre ser melhor que os outros, não é sobre acumular conhecimento,
É sobre se tornar inteiro. Imagine dois amigos, João e Maria. João é bem-sucedido, tem um bom emprego, uma vida estável, mas lá no fundo ele sente que está vivendo uma mentira. Ele sorri quando não quer, diz sim quando quer dizer não, e no silêncio da noite pergunta a si mesmo quem eu realmente sou. Maria, por outro lado, não é a mais rica nem a mais popular. Mas ela conhece seus medos, suas sombras, seus desejos mais profundos. Ela não tem todas as respostas, mas sabe quem ela é. Quem você acha que é psicologicamente superior? A sociedade nos ensina a olhar para fora. Jung nos ensina a olhar para dentro. Porque a verdadeira superioridade começa quando você enfrenta o que mais teme, você mesmo. Aqui está o segredo que Jung guardava para seus pacientes mais avançados. Tudo começa com um simples, mas poderoso passo. Pare, respire e pergunte a si mesmo: o que eu estou evitando sentir? Pode ser uma raiva escondida, um medo enterrado, um desejo que você nem admite para si mesmo. Jung chamava isso de a sombra. E até que você a encare, ela vai controlar sua vida sem que você perceba. Mas quando você finalmente olha para ela, algo mágico acontece. Você começa a se libertar. Você para de repetir os mesmos erros. Você toma decisões mais alinhadas com quem você realmente é. Isso não é autoajuda. Isso é revolução psicológica. E o melhor, você não precisa de anos de terapia para começar. Você pode começar agora, hoje, neste exato momento. Pegue um papel e escreva: o que eu mais evito em mim mesmo? Não pense muito. Deixe a resposta vir. E quando ela vier, não julgue. Apenas observe. Esse é o primeiro passo para se tornar quem você realmente pode ser. Porque no final, só há uma pessoa que você precisa impressionar: você mesmo. E quando você se torna completo, o mundo ao seu redor muda. Mas isso é uma história para o próximo vídeo. Se você quer mergulhar mais fundo nessa jornada, inscreva-se no canal e ative o sininho. Porque a verdadeira psicologia não é sobre consertar o que está quebrado. É sobre descobrir o que sempre esteve lá. E lembre-se, a pessoa que olha para fora, sonha. A pessoa que olha para dentro, desperta. Qual você escolhe ser? Se esse conteúdo fez sentido para você, deixe um comentário dizendo qual parte mais te impactou. E se inscreva para não perder os próximos vídeos. A vida pode parecer um turbilhão de desafios, desejos e buscas incessantes. Diante disso, muitas vezes nos pegamos querendo apenas nos destacar, sermos os melhores, os mais ricos, os mais amados. Nossas ações se voltam para o exterior, buscando aprovação e reconhecimento. Mas Jung nos convida a reverter o olhar. A verdadeira superioridade, segundo Jung, reside em nos tornar quem somos, em abraçar a complexidade da nossa psique e buscar a totalidade do nosso ser. Ele acreditava que a maioria das pessoas, cerca de 99%, vive uma vida fragmentada, aprisionadas em apenas uma ou duas dimensões da psique, e somente os raros indivíduos alcançavam a verdadeira superioridade, dominando as 4 dimensões. O que Jung via em seus pacientes e o que ele ensinava em suas aulas eram as habilidades que esses 1% usavam para se tornarem psicologicamente superiores. E para Jung, essa superioridade não era um dom, era uma habilidade. E habilidades, como qualquer outra habilidade, podem ser aprendidas. Jung defendia que para se atingir a superioridade psicológica, era necessário dominar 4 pilares. A partir daí, o indivíduo começava a trilhar o caminho rumo à totalidade, rumo a si mesmo, rumo àquilo que Jung chamava de self. Pilar 1. Autenticidade radical. A autenticidade radical, para Jung, era a coragem de esvaziar a persona. A persona, para Jung, era a máscara social que criávamos para nos proteger, para nos adaptarmos à sociedade. É a imagem que mostramos para o mundo. Muitas vezes, nos escondemos atrás de uma persona para agradar aos outros, para conseguirmos
aprovação social. Jung alertava que a persona, quando domina a vida, nos torna estranhos para nós mesmos. A autenticidade radical, portanto, exige que sejamos ousados e estejamos dispostos a nos expor, a nos mostrar cru, a enfrentar a angústia de nos tornar vulneráveis. É a partir da autenticidade radical que o indivíduo se torna livre da necessidade de aprovação do outro. Afinal, o que importa é a aprovação de si mesmo, de si mesma. Pilar 2, a sombra. A sombra, para Jung, abrangia tudo aquilo que o indivíduo reprime, os lados obscuros da psique, os traços que consideramos feios, como raiva, inveja, medo ou desejos que julgamos inaceitáveis. Jung acreditava que a tarefa do indivíduo era integrally a sombra e não reprimi-la. De acordo com Jung, até que o inconsciente se torne consciente, ele controlará a vida e você o chamará de destino. A sombra, portanto, é a parte do inconsciente que se manifesta em comportamentos impulsivos, automáticos, muitas vezes indesejados. A partir do momento que o indivíduo se torna consciente da sombra, adquire o poder de controlá-la e moldá-la a seu favor. Jung destacava que a sombra não era algo a ser destruído, mas sim integrado. A aceitação da sombra não significava ceder aos impulsos negativos, mas reconhecer que eles existiam e faziam parte da humanidade. Ao confrontar e integrar a sombra, o indivíduo torna-se mais completo, rico e autêntico. Pilar 3. O diálogo com o inconsciente. Jung via o inconsciente não como um inimigo a ser combatido, mas como um reservatório de sabedoria, criatividade e intuição. Para acessar o inconsciente, Jung desenvolveu técnicas como a imaginação ativa, o sonho, a análise de símbolos e rituais de confronto. A imaginação ativa consistia em conversar com figuras ou símbolos que apareciam em sonhos, como se fossem reais. Os sonhos, para Jung, eram mensagens do inconsciente e a análise de símbolos buscava decifrar o significado por trás das imagens ou padrões recorrentes na vida do indivíduo. Os rituais de confrontação envolviam escrever cartas para partes de si mesmo, como a sombra ou a criança interior, para entender suas mensagens. O diálogo com o inconsciente permitia que o indivíduo compreendesse e integrasse as partes de si mesmo, o que Jung chamava de inconsciente pessoal. Pilar 4. Viver os paradoxos. Jung desafiava a lógica binária do mundo moderno, mostrando que a verdadeira sabedoria residia na capacidade de viver os paradoxos. A cultura moderna nos ensina a pensar em termos binários. Ou você é forte ou é vulnerável, ou é racional ou é intuitivo. Jung, contudo, argumentava que a vida não se limitava a tais dualidades. A partir do entendimento e da vivência dos paradoxos, o indivíduo tornava-se capaz de conciliar opostos aparentemente incompatíveis, tornando-se mais completo e equilibrado. Viver os paradoxos não era sinônimo de ser inconsistente ou de ceder à dualidade, mas de alcançar uma síntese superior, uma terceira via, onde o indivíduo superava as limitações do pensamento binário. Jung acreditava que o indivíduo que dominava esses 4 pilares alcançava a superioridade psicológica. A partir daí, tornava-se capaz de realizar seu potencial, de trilhar seu próprio caminho e de contribuir de forma única e significativa para o mundo. Entretanto, Jung alertava que o caminho para a superioridade psicológica não era fácil. O indivíduo se depara com uma armadilha social, a tendência a escolher um lado e rejeitar o outro, limitando-se a uma existência pela metade. Além disso, Jung destacava que a maior armadilha no processo de individuação era a resistência à mudança, a inércia diante da própria sombra. Jung acreditava que a superioridade psicológica não era um dom, mas uma habilidade, algo que podia ser aprendido.
Suas técnicas, análises e interpretações serviam como ferramentas para que as pessoas pudessem trilhar esse caminho. Era preciso ter coragem para olhar para dentro, para enfrentar as partes obscuras da psique, para abraçar a complexidade do ser humano. Para Jung, a superioridade psicológica não se tratava de se destacar do grupo, de ser melhor do que o próximo. Trata-se de se tornar a melhor versão de si mesmo. De acordo com Jung, a pessoa que domina esses 4 pilares torna-se psicologicamente superior, torna-se capaz de realizar seu potencial, de trilhar seu próprio caminho, de contribuir de forma única e significativa para o mundo. Em resumo, Jung nos convida a repensar a busca por excelência, a olhar para dentro e não para fora, a abraçar a complexidade do ser humano, a integrar a sombra, a dialogar com o inconsciente e a viver os paradoxos. E se você está pronto para mergulhar mais fundo nessa jornada, clique no link na descrição do vídeo e faça o teste da Personal Kinética. A partir do seu perfil, você receberá um relatório personalizado com as áreas em que você se destaca, os seus potenciais e como usá-los para trilhar seu caminho rumo à superioridade psicológica. Não perca essa oportunidade de conhecer a si mesmo de forma mais profunda. Lembre-se, a verdadeira superioridade reside em ser a melhor versão de si mesmo. Agradecemos imensamente a todos os nossos inscritos e inscritas.